pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre queimadas. Antes de começarmos, eu quero te fazer uns convites. Você já sabe, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, pessoal, certamente você tem ouvido falar muito sobre queimadas. É um assunto recorrente. Aliás, é um assunto negativamente recorrente, não é mesmo? Agora, vamos começar pensando o seguinte, esse elemento tão preocupante que mexe com a atenção de todas as pessoas no Brasil e em todo o mundo, o que é? Você saberia dizer o que é uma queimada? Será que você sabe direitinho como é que é a relação entre queimada e incêndio? É isso que eu vou falar com vocês hoje. Olha só, queimada é uma técnica agrícola. Isso mesmo, a queimada é uma das técnicas agrícolas mais antigas do mundo. Trata-se de usar o fogo como um elemento para limpar uma área que vai se tornar, por exemplo, uma área agrícola ou uma pastagem, ou uma área que já é dedicada à agricultura ou à pecuária, mas que precisa de uma limpeza. É uma técnica antiga, né? Justamente porque ela não acompanhou o desenvolvimento tecnológico, é a forma mais primitiva de alguém fazer uma limpeza em um grande terreno. Isso vale tanto para o campo, como também para as zonas urbanas. É muito comum a gente observar que pessoas limpam terrenos em ambientes urbanos através do uso do fogo. Uma queimada, ela se estabelece a partir do momento em que um fazendeiro, por exemplo, precisa limpar uma área que vai ser destinada à agricultura ou pecuária, ou seja, uma nova área. E nesse caso, a gente está falando de uma queimada que acompanha normalmente o desmatamento. Desmatamento e queimadas andam juntos, portanto. Basicamente, a ordem é a seguinte: primeiro faz-se a limpeza da vegetação, através do desmatamento, depois a queimada daquele local. É uma técnica, como eu disse, muito antiga, recebe o nome também de coivara e é praticada por pessoas em todo o mundo. Porém, hoje, contando com o desenvolvimento tecnológico que o mundo alcançou, essa prática ainda é recorrente em países subdesenvolvidos. Principalmente, então, nos países pobres é que o uso do fogo é utilizado como técnica agrícola. Nos países desenvolvidos, em geral, o uso das máquinas já fazem esse trabalho sem precisar então do uso do fogo. Em geral, as queimadas são precedidas de uma técnica chamada aceiro. Normalmente as áreas rurais que vão receber o fogo, elas têm uma retirada da vegetação, como se fosse uma margem dessa área que vai receber o fogo, e é uma forma de proteção, é uma forma de controle, de indicação de onde esse fogo estará. O aceiro é fundamental para que o processo de queimada evite o alastramento desse fogo, portanto. E outra coisa, a queimada é uma técnica que num primeiro momento pode gerar um benefício ao solo. Uma queimada, quando acontece uma vez ou duas em longos períodos, ela realmente pode beneficiar o solo através do lançamento de matéria orgânica. Porém, o que dizem os especialistas? A longo prazo, se as queimadas ocorrerem de forma intensa e contínua, ela empobrece o solo. Por isso que lá atrás, por isso que na agricultura tradicional, aquela forma mais primitiva de se plantar e colher, quando a queimada era o único elemento capaz de fazer limpeza do solo, os solos empobreciam rapidamente, porque essas queimadas eram contínuas, eram constantes. E aí, aliadas à falta de técnicas de cuidados com o solo, que antigamente isso era muito comum, então tinha-se um empobrecimento do solo. Por isso hoje, quando a gente caracteriza a agricultura, os sistemas de produção agrícola, nós associamos a pessoa ou as pessoas que praticam as queimadas como forma de limpeza, também chamada de coivara, como indivíduos que praticam a chamada agricultura itinerante ou roça. Porque então o sujeito vai limpar o terreno constantemente com fogo, não vai aplicar técnicas agrícolas avançadas e rapidamente ele vai ter o empobrecimento do solo. Logo ele abandona aquela área e precisa plantar em outra. Agora, se a queimada é descontrolada, se o aceiro, por exemplo, não resolver, não funcionar como elemento controlador desse fogo, aí ela vai se espalhar
E quando ela se espalha, ela passa a se chamar incêndio, incêndio florestal, certo? Então lembre-se, queimada é uma técnica agrícola, mas que se descontrolada pode gerar um incêndio. No Brasil e no mundo são verificados muitos incêndios ao longo do ano, né, especialmente nos períodos mais secos, por conta das queimadas sem controle. Aqui no Brasil, a gente precisa considerar o seguinte: embora o país tenha variedade climática, há uma tendência da redução dos índices de chuvas durante o inverno. E é justamente nesse período que agricultores e pecuaristas vão então começar a preparação do solo para os plantios, seja de cultivos ou de pastagens, né, no período chuvoso. E é nesse momento que os incêndios se alastram. Então, para a gente poder entender isso melhor, eu vou colocar aqui para vocês as causas principais dos incêndios. Olha só, queimada sem controle. Esse é o principal motivo, a principal causa dos incêndios que assolam o Brasil. Além disso, mas num número muito menor, nós também temos incêndios que são causados por eventos meteorológicos, por exemplo, a queda de um raio numa vegetação extremamente seca. Outro elemento são os balões de fogo, aqueles tradicionais balões que normalmente passam aí pelo céu de forma criminosa no período junino, especialmente. E num número ainda bem menor que esses dois últimos fatores, nós podemos citar também os incêndios propositais, né? Incêndios causados então pela vontade humana. Então não há dúvida, pessoal, para que haja uma redução considerável no número de incêndios que assolam o Brasil e o mundo, necessariamente nós temos de pensar num processo de redução das queimadas como técnicas agrícolas. Mas como é que as queimadas vão diminuir no mundo? Bom, uma saída, sem dúvida alguma, é o desenvolvimento tecnológico, né? Substituir esse fogo que provoca então a limpeza dos terrenos por máquinas que possam fazer esse trabalho. Outro elemento está totalmente ligado também à conscientização ambiental. A partir do momento em que os indivíduos entenderem, né, que na natureza tudo está interligado, tudo faz parte de um ciclo e que o fogo não é um elemento bem-vindo nesse sentido, então nós também poderemos pensar num processo de redução dessa questão. E olha só, os dois biomas brasileiros que são mais afetados pelas queimadas e, consequentemente, pelos incêndios provocados a partir delas são o bioma da Amazônia e o bioma cerrado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente se despedir... Você sabia que existem outras formas de limpar o solo? Existem sim, e te digo mais, são melhores e mais eficientes. Não vale a pena arriscar e depois perder o controle. Socorro! Socorro! A gente tá tentando avisar, mas tem gente que escolhe não ouvir. O fogo começa no mato, mas ele pode chegar até as casas, as famílias, as crianças. Quem ama a vida não taca fogo. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Artistas que combatiam incêndios lá no sul do estado do Piauí. A região sul do estado, a região ali de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, povoado que fica na região. 2 pessoas estavam trabalhando no combate às chamas, foram treinados para isso, mas perderam a vida, infelizmente. Nós temos aqui a imagem dos 2 homens que se dedicavam a esse trabalho, que infelizmente morreram nessa operação de combate às chamas. Área rural, uma área onde moravam muitos trabalhadores agrícolas, estavam lá combatendo as chamas. Um deles morreu mais rapidamente, o outro ainda chegou a ser internado, mas infelizmente perdeu a vida. Foram 2 mortes em uma região que já está muito conhecida pelas autoridades de combate às chamas, pelo Corpo de Bombeiros, por conta do grande número de queimadas. Nós temos um mapa que mostra justamente a região no estado do Piauí, com a concentração de incêndios no ano de 2024. Todos esses pontos vermelhos que você está vendo no mapa são pontos de queimadas, né, de locais de queimadas que foram registradas pelo INPE. Repare na concentração na região de Floriano até aqui a região dos Cerrados piauienses todos, aqui é onde fica Ribeiro Gonçalves, onde fica a região de Uruçuí, com a grande quantidade de queimadas. É uma das regiões que mais tem registrados queimadas. E nós temos aí um mapa desses últimos 2 dias
de incêndios registrados na região também, que mostra a mesma coisa. Embora a concentração não seja tão grande quanto do ano inteiro, mas essa região dos Cerrados piauienses são as que mais registram queimadas no estado do Piauí. Você pode fazer o recorte do ano, recorte dos últimos 2 dias, e é justamente lá que estavam esses 2 brigadistas